quando Deus permite que nós sangremos. À luz do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler e, na sequência, pensar sobre esse tema tão crucial para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Aos seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como ajuntam areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. O Senhor nos abençoe. Deus se move por caminhos misteriosos. Foi o que nós ouvimos na semana passada. É possível que em algum momento da sua vida você tenha acreditado que você poderia manipular forças tremendas, forças tais. Mas essas forças, via de regra, podem se voltar contra você como uma grande violência, com grande potência. E essa força que você acha que você pode manipular, pode facilmente te fazer sangrar. E para ilustrar isso, eu quero te contar uma história. Em 2003, um dos mais respeitados ilusionistas do mundo, eles estavam próximos e prestes a se apresentar. Siegfried e Roy. E esses ilusionistas, eles faziam truques que podem te ludibriar. Eles eram experientes ilusionistas, não eram meninos, experimentados. E o espetáculo era de tirar o fôlego. Todo mundo esperava os ingressos abrirem para comprar. E eles tinham os mais variados tipos de ilusão. Eles cerravam, por exemplo, o homem ao meio, tinham o desaparecimento de pessoas, ou até mesmo alguns objetos, alçapões, espelhos, muitos shows, muitas partes, muitas peculiaridades. Mas uma das partes que mais se destacava nesse show, o que era mais esperado pelo público, eram seus truques com raros felinos. Felinos raros. Eles tinham um santuário nos Estados Unidos, onde eles alojavam ali vários felinos. Leões brancos, tigres brancos. E eles usavam esses animais belíssimos nos seus shows. E um dos espetáculos mais impressionantes de todos era quando um tigre branco subia ao palco para participar daquele número. A gente imaginar. Apenas para citar, um tigre branco ele é muito maior do que um leão. Um felino desse ele pode chegar a pesar cerca de 300 quilos, enquanto um leão ele não passa de 200 quilos.
Os tigres, eles são mais fortes, excelentes caçadores e também mais ferozes do que os leões. A mordida do tigre, para você ter uma ideia, só perde para a mordida do urso polar. E a força do golpe da sua pata pode esmagar o crânio de um boi em estágio adulto, e até mesmo quebrar a perna de um cavalo adulto. Preste atenção, guarde essa informação. Eu não faço parte aqui da Discovery Channel, mas essa informação aqui é importante. Nós estamos falando de uma força indomável. E esses dois homens, esses dois ilusionistas, Roy e Siegfried, estavam ali preparados para uma apresentação em 3 de outubro de 2003. Em um dos espetáculos, esse belíssimo tigre branco vem em direção. Seu nome era Montcor. Ele entra desfilando em beleza. Todo mundo para ver a beleza do tigre. Era comum esse tigre dividir o palco com esses dois homens. Todas as noites eles estavam juntos. Não havia ali nada de novo no espetáculo, mas para a teatralidade da coisa, o mago diz: essa é a primeira vez que ele se apresenta conosco. E tinham mais de 100 shows. As pessoas então ficam tensas. Quando então Roy, o ilusionista, está caminhando pelo palco, e então começa a divergência sobre o que aconteceu. Alguns dizem que o tigre ali, ele agarrou a mão de Roy com a boca, forçando ele a se ajoelhar. E depois ele pegou Roy pelo pescoço e o balançou como um boneco de pano. Era sangue para todo lado. Os ajudantes ali, com muito custo, usando ali alguns extintores de sangue, conseguiram ali fazer com que o tigre soltasse esse homem. E depois que o tigre largou o ilusionista, ele foi para sua jaula descansar. Pergunta: o que teria acontecido? E muitas hipóteses surgiram, que preferem ali a teoria da conspiração. Disseram que o ilusionista rival teria soltado um feromônio para deixar o tigre ali maluco, Montcor. Outra possibilidade ali que foi ventilada é que por algum motivo o animal havia ficado sem comida por alguns dias, por um erro da equipe. Essa possibilidade foi investigada, mas posteriormente descartada também. Veja, outros disseram que havia uma mulher sentada na primeira fileira com um penteado extravagante, que teria ali distraído o tigre e causado uma reação esquisita. Outros sugerem que o mago ficou desleixado com tantos anos convivendo com o perigo, convivendo com o tigre, que ele deixou de tratar o animal com cuidado e com a cautela devida, achando que poderia domesticar essa força indomável. Veja, Roy não morreu, mas ficou com muitas sequelas. A sua fala, a sua coordenação motora, a sua mobilidade ali foi afetada para sempre. E o show daqueles dois homens acabou para sempre. O que aconteceu para que esse homem viesse a sangrar dessa maneira? Como algo ou alguém que sempre foi a nosso favor nos leva a um final sangrento, desastroso e aparentemente que não pode mais ser salvo. Hoje nós vamos ver Judá sangrar no palco do Senhor. Judá vem lidando com uma força superior, uma força indomável, de uma maneira desleixada. Eles estão achando que Deus pode ser domesticado, domado. Eles estão achando que são intocáveis apenas por serem judeus. Mas o Senhor está para fazê-los sangrar. E a pergunta que todos nós fazemos: por que por vezes Deus permite que nós sangremos? Por que às vezes Deus faz o seu povo sangrar? Hoje nós vamos ver aqui que a obediência, ou melhor, a desobediência do povo de Deus pode trazer seríssimas consequências. Mas mesmo depois de tudo isso, ainda assim, Ele se coloca em nosso favor por sua graça, ainda que nós tenhamos que sangrar. E como nós vimos na semana passada, o sofrimento, ele é um dos grandes lemas do mundo.
mas Deus, inclusive, pode usar circunstâncias difíceis para cumprir o seu propósito redentor. E o profeta Abacuque, ele não é diferente de nenhum de nós. Ele faz perguntas que, por vezes, nós somos tentados a fazer. Até quando, Senhor? É um grito da alma, de alguém que está diante do sofrimento e pergunta para Deus com sinceridade: até quando esse sofrimento vai se prolongar? Por quanto tempo o sofrimento vai durar? E o capítulo 1 de Abacuque é a relação, o relacionamento entre Deus e o profeta. É a oração do profeta, a resposta de Deus e, na sequência, a réplica do profeta Abacuque. E a oração do profeta, dos versos 1 ao verso 4, é recebida por Deus, como nós vimos na semana passada. E agora, do verso de número 5 ao verso de número 11, é o próprio Deus quem responde o profeta. E veja, a resposta de Deus não é a resposta que o profeta esperava. Ele estava esperando ali que Deus viesse em seu auxílio, mas não é a resposta que ele recebe. E essa resposta aqui pode nos ensinar muitas coisas. Eu quero dividi-la aqui em 3 partes, para nós hoje observarmos esse texto. A primeira parte é a seguinte: o Senhor permite que o seu povo sofra. Vou repetir. O Senhor permite que o seu povo sofra. O profeta ora a Deus, ele ora ao Senhor, e é uma oração do coração, a sinceridade na oração de Abacuque, do profeta. E ele lista aqui uma série de coisas, basta você observar na sua Bíblia. Ele ora a pessoa certa, ele está falando com Deus, ele fala com a pessoa certa, mas a impressão de Abacuque é que Deus não está escutando o seu clamor. E o profeta aqui, ele lista uma série de coisas que estão acontecendo. Do verso 1 ao verso número 4, ele lista essa sequência. Ele diz, por exemplo, que a violência, e do hebraico essa expressão aqui significa ramais, violência, iniquidade, opressão, discórdia, falta de justiça, perseguição de ímpios a justos. E a alegação do profeta aqui é que Deus via o mal presente, via as coisas acontecendo, mas ele permanecia indiferente ao problema do mal. No entanto, no verso 2, ele usa uma expressão aqui bem conhecida, clamar, que significa simplesmente pedir socorro, busca de socorro, buscar socorro. Mas na sequência ele aumenta o tom, ele diz, gritar-te-ei. Uma expressão rica aqui, que significa que o profeta estava com o coração perturbado por tudo isso que estava acontecendo. Ele estava em busca da resposta da sentença anunciada por Deus no capítulo 1. Agora veja, ele faz o caminho correto. Ele não fala às pessoas, mas ele lamenta ao Senhor. Abacuque não estava preparando o seu coração para receber a resposta do Senhor. Esse aqui é o segundo ponto. Muitas vezes nós não nos preparamos, pedimos a Deus, mas não nos preparamos para as respostas dele. E Deus, naquele silêncio, muitas vezes ensurdecedor de uma oração, ele demora a nos responder, e quando a resposta chega, não é a resposta que nós esperamos. E então, Deus agora quebra o silêncio, e ele responde o profeta. Há um teólogo muito famoso que eu queria citar, ele disse assim: todo mundo tem um pano até levar um soco na cara. Mike Tyson, já ouviram? E de fato aqui é essa a reação do profeta. A resposta de Deus aqui não é o que o profeta gostaria de ouvir. Ele clamou ao Senhor esperando misericórdia da parte de Deus, mas Deus tem outros planos no processo de redenção do seu povo. E ele está aqui exercendo a sua justiça, mas também exercendo a sua misericórdia, seu plano. E há muitos crentes ainda hoje inquietos com esse dilema, que durante toda a história foi debatido: o problema do mal. Veja, a maioria das respostas que nós temos até hoje não satisfazem o nosso coração. Por que as pessoas sofrem se Deus é um Deus bom? Observe, por exemplo, o caso de Jó.
O livro de Jó não lida com o problema do mal ali diretamente, de forma com apontamento, mas lida de forma pessoal e confrontadora. Jó queria entender o porquê do mal estava sobre ele. Ele era um homem justo. E na contramão do que muitos esperam, veja, Deus não deu respostas a Jó. Ele fez perguntas, mas ele não deu respostas a Jó. Deus não respondeu Jó. Quando você estiver em casa, abra sua Bíblia no capítulo 38 de Jó e leia com calma. Deus levanta uma série de perguntas e ele coloca Jó no seu devido lugar. Ele mostra ali a sua grandeza, os seus desígnios, o seu poder. E isso ensinou a Jó a não pensar que Deus lhe deve respostas. Ele aprendeu muito com essas experiências, mas não com respostas, e sim com perguntas. E o profeta Abacuque aqui é semelhante a Jó em querer saber por que uma nação pior do que a outra, ou com mais problemas do que a outra, pode prosperar. Abacuque sabia, como profeta, que o povo de Judá era adorador de ídolos. Ele sabia que eles estavam ali fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então ele clama a Deus, ele procura a Deus, ele busca a Deus no intuito aqui de Deus, através da sua oração, fazer vista grossa ao pecado do povo e perdoar o povo. Mas veja, nas batalhas da vida, sempre vence quem Deus quer que vença. Nenhuma tribo, nenhum exército, nenhuma força militar, naquela época e ainda hoje, é capaz de lidar com o Senhor. Observe na sua Bíblia a resposta de Deus ao profeta Abacuque, do verso de número 5 ao verso de número 9. Vejam o que ele diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de noite, de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnam os cativos como se ajunta areia. Veja, Deus havia livrado o povo contra Faraó. Deus havia conduzido o povo até o deserto, os alimentou por 40 anos com maná. Deus havia dado vitória a eles quando eles chegaram na terra prometida com Josué e Caleb. Mas veja, agora, Deus parece não estar do lado deles. E para piorar aqui o entendimento, Ele usa como instrumento de disciplina, como a vara de correção, uma nação que não servia a Ele. É no mínimo para entrar em parafuso, é ou não é? Os cristãos precisam entender melhor as Escrituras, irmãos, porque boa parte de nós está pronto a atribuir aos inimigos de Deus as coisas que nos ferem. Para alguns, que vem o diabo em tudo, né? Tudo é o diabo, né? Na maioria das vezes, não, isso é culpa do diabo. Isso aqui é culpa do diabo. Isso aqui é culpa do diabo. Tudo, o diabo está em tudo, na maioria das vezes. Vejam, a vida cristã não é uma vida retilínea, em pastos verdes, em pastos verdejantes. Existem os vales da vida também. Os inimigos de Deus, eles querem de fato o seu mal. Não tenha dúvida disso. Mas Deus é soberano. E isso significa que ninguém tem mais poder ou sabe mais do que Ele. E Ele não deixa de ser soberano quando há um ataque ao povo dele. E Ele está aqui usando uma nação pagã para disciplinar o seu próprio povo. Nada acontece sem a permissão de Deus. A Escritura nos diz que não cai uma folha sequer sem Deus ter permitido. Em última instância, é sempre o Senhor que permite que o seu povo sangre.
E nós não podemos aqui ser simplistas nessas respostas. Deus tem muitas razões para fazer isso. Nem todos os cegos são cegos para encontrar Jesus e serem curados, milagrosamente curados. Nem todo paralítico encontrará paz nesse mundo caído e afetado pelo pecado. E muitas vezes pode ser que a razão pela qual você passa por determinada coisa nunca chegue ao seu conhecimento. Isso é uma cosmovisão esquisita que tem sido pregada por aí, muitas vezes acunhada com uma expressão assim: um dia você vai entender o que você está passando. Se você já ouviu isso, cuidado. Isso não é uma promessa do Senhor. Jó nunca entendeu em vida o que aconteceu com ele. Jó não leu o livro de Jó para saber o que aconteceu. Ele não viu o cenário, o cenáculo acontecendo. Ele não sabe por que tudo aquilo ali aconteceu. Mas Jó sabia. Veio da mão do Senhor. E Ele me ama. E se por algum motivo eu estou passando pelo sofrimento, se eu estou sangrando, alguma boa razão Ele tem. Vejam, irmãos, Deus nunca está alheio a nenhum dos acontecimentos da vida. Ele não desapareceu num passe de mágica, ou Ele está pensando ali numa situação para resolver o seu problema, quando a situação está feia. Ouça, nós não servimos a um Deus incapaz, com falhas. Nós não servimos a um Deus desatento. Ele nos permite sofrer em alguma medida. Mas nós servimos a um Deus que, mesmo que permite que o sofrimento ocorra na sua vida, Ele usa isso para algum bem e para o nosso bem. Mas nesse caso específico aqui do povo de Judá, não é um sofrimento desmedido, descabido. O povo havia rejeitado a lei, adorado a outros deuses, rejeitaram o Senhor, abandonaram a Deus. E eles estão sofrendo a consequência dos seus próprios atos. E aqui uma aplicação para nós. Ouça, a desobediência começa com um pequeno desvio até te levar a uma idolatria sem precedentes. A desobediência começa com um pequeno desvio até te levar a uma idolatria sem precedentes. Abacuque está aqui apresentando uma queixa do povo contra Deus. Não é um profeta apenas. Ele está levando uma queixa do próprio povo ao Senhor. E ele estava aqui indignado com o que Deus faria ao seu povo. E o líder Manassés havia instituído o culto aos deuses no templo. E o povo, juntamente com o líder ali, decidiu abandonar a Deus e prestar culto a outros deuses. Ele é sucedido por 2 outros deuses. E o livro do profeta Abacuque está acontecendo justamente no tempo do rei Joaquim. E o contexto, de fato, é extremamente triste. O povo havia abandonado a adoração ao Senhor. Eles até resgataram algumas coisas, mas o tempo que eles foram expostos à má teologia, à falta de adoração ao Senhor, já tinha ganhado o coração deles. Portanto, a punição do povo de Judá está relacionada à adoração a outros ídolos e à desobediência do povo a Deus. E vejam, Deus havia dado ordens expressas sobre a idolatria. Vejam o que diz em Levítico capítulo 26, verso 14 ao verso 17. Vejam as palavras do próprio Deus. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos os meus mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos, quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Ouçam: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Agora dobre atenção. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Uma das maneiras que Deus iria puni-los era fazer com que eles fossem feridos pelos seus próprios inimigos.
E essa lei aqui que Deus deu para eles habitarem na terra de Canaã, dizia claramente que Deus os puniria. Eles deveriam ter pensado e levado a sério o que a Escritura dizia. Eles deveriam ter considerado que eles estavam sofrendo ali por causa desse emaranhado de adoração paganizada, esse emaranhado de idolatria. Eles provocaram a ira de Deus, e agora eles querem culpar a Deus e colocar em Deus a responsabilidade pelo sofrimento que eles estão passando. E a obediência para nós, irmãos, é um problema depois da queda. O pecado original, ele traz para o homem a vontade de servir a si mesmo, a ponto de até o bem que você faz é para satisfazer a si próprio. Você pode até ser um bom conselheiro, mas via de regra, você não é tão bom quando o assunto é obediência ao Senhor. Basta, por exemplo, você olhar quando alguém vem te pedir conselhos, e aí você olhando do lado de fora da situação, você normalmente já sabe o que fazer. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Mas normalmente nós não somos tão bons em solucionar problemas ou dar conselhos quando o mesmo tipo de problema nos acomete. Esse mesmo raciocínio aqui acontece em relação às Escrituras, em relação à obediência ao Senhor. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não faz. Você sabe o que precisa falar, mas você não fala. E isso implica no cerne do homem, porque na obediência é necessário você se submeter à vontade do outro e não à sua. E muitas vezes Deus pode usar o sofrimento como um meio para que você se achegue até Ele. E as situações difíceis são um instrumento da graça de Deus para nos afastar da idolatria do coração e nos trazer para perto dele uma vida de obediência. Elizabeth Elliot, comentando sobre o sofrimento, ela diz assim: e a obediência, quando entendemos que a obediência nos ajuda a entregar o controle da nossa vida a Deus, que tudo governa, somos capazes de verdadeiramente confiar e descansar no nosso coração, seja na provação ou nos tempos de bonança. Portanto, quando nós obedecemos a Deus, obedecemos ao Senhor, nós não somos apenas recompensados por Deus pelo ato de obediência, mas nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, que pelo seu ato de obediência supremo, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e em seguida entregou a sua vida por nós. O pecado, irmãos, não começou com um grande efeito de idolatria nesse povo, mas com pequenas concessões que cobraram aqui um alto preço de punição do Senhor contra eles. Então, quanto mais Deus nos quebra, quanto mais adversidades nós enfrentamos na vida, mais nós estamos sujeitos a entender que nós não temos o controle das coisas, independentemente da nossa posição social. E a despeito dessas adversidades da caminhada cristã, nós nos tornamos mais dispostos a obedecer ao Senhor e aos seus decretos. É por isso que no texto que nós lemos, agora há pouco, diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. As aflições são um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. E Deus não é domesticado. A visão que nós temos do controle da vida é um mero falseamento da realidade. A tentativa do povo, naquele contexto, era forçar a mão de Deus a favor deles. Eles haviam pecado, se afastado de Deus, idolatrado a outros deuses. E esse conceito errado, ele pode nos levar em caminhadas difíceis em direção à derrota e sem alinhamento com a vontade do Senhor. Pois bem, mas esse texto também pode nos ensinar uma outra coisa. Veja, o Senhor soberano não é nosso servo, mas Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa resposta de Deus, ela é carregada de boa teologia e ao mesmo tempo uma visão adequada de como o povo deve enxergar
a Deus. Veja, Deus em sua soberania já havia ali decidido disciplinar Judá. E o que eles deveriam fazer? Se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. Mas Deus deu ali ao profeta uma revelação e não uma explicação. Deus apenas revelou o seu plano. Ele não deve respostas a Abacuque e a nenhum de nós. Porque, principalmente nos momentos de dúvidas, nós precisamos colocar as lentes corretas para ver Deus de forma adequada. E essa visão deturpada de um Deus enfraquecido, de um Deus fraco, pregado por aí, não é a visão correta do Evangelho. A pregação centrada no homem tem tirado ali a soberania de Deus e dado ao homem a opção de escolher, querer ou não a Deus. Há uma música cantada pelo Paulo César que retrata bem o que vem acontecendo no Evangelho no decurso dos anos. Veja, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. Agora vejam, mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior do de qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. Então veja, enxergar a Deus de forma adequada e ver que Ele não nos deve nenhuma explicação é o que nós devemos fazer. E o que tem de gente cometendo excessos e falácias por aí não está no gibi. Há muitas expressões falaciosas que não representam o Evangelho. Eu determino, eu não aceito, eu ordeno, eu afasto de mim. Veja, essas expressões colocam Deus como seu servo e não como Senhor da sua vida. Ele é um Deus justo e ao mesmo tempo misericordioso. E por esse motivo, Ele decidiu exercer a sua justiça sobre o povo de Judá e ao mesmo tempo revelar-se a si mesmo e as suas obras àqueles que o buscam. É por isso que Deus fala assim no verso número 5. Veja, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. E o que Deus estava planejando, o que Deus estava fazendo era tão impressionante, tão sublime, tão incomum, que até mesmo o profeta que tinha relação e relacionamento com ele ficaria assustado. Deus estava planejando disciplinar os judeus, usando os perversos babilônicos. E veja como o próprio Deus os descreve no verso número 6. Nação amarga e impetuosa. Um comentarista bíblico, ele diz assim sobre os caldeus, ou babilônicos. Os caldeus são os babilônicos. É uma população de origem arameia, por muito tempo nômades, e ao que pouco se fixou no sul da Mesopotâmia, sob a direção de Nabopolassar, após destruir Nínive com o apoio dos medos e derrotar o egípcio em Carquemes, passou a dominar todo o Oriente Médio. Eles eram um povo poderoso. Observe aqui o escalonamento que Deus faz com os caldeus, com os babilônios. E ele usa aqui alguns elementos muito comuns e distintivos da natureza para explicar quão impetuosos esses homens eram, quão violento eram os caldeus. Por exemplo, no verso número 8 ele diz que os cavalos tinham a velocidade dos leopardos e a ferocidade dos lobos. Não sei se você teve a experiência de correr de algum leopardo. Eu acho que não, senão você não estaria aqui. Mas só para você ter uma noção, um leopardo ele pode chegar a 60 km por hora. Tente imaginar. Outra
aplicação que o próprio Deus usa, ele vai dizer no verso número 8 que os soldados tomavam as presas como águias. Os seus exércitos varriam o deserto como vento, ainda no verso 8. E veja, no verso 9 agora, os soldados se reuniam e deportavam prisioneiros, como um homem que escavava a areia e enviava para a terra estrangeira. Ele usa ali alguns elementos da natureza para descrever ali a característica desses homens. E essas características eram assustadoras. Certamente, o profeta ficou estarrecido com o que Deus estava falando. Pergunta: haveria alguém ou alguma coisa que pudesse deter homens maus, tão impenitentes e tão violentos como os caldeus? Haveria? Certamente, o próprio Deus. Mas o problema é que era Deus que estava colocando os ímpios para servir de disciplina dos judeus. Na esfera humana, nada seria capaz de impedir o avanço dos babilônios. E como um golpe de mágica aqui, o profeta descobriu que Deus não estava indiferente, como um tigre acostumado com o espetáculo. Ele planejava reordenar a rota na disciplina do seu povo. E essa não era a resposta que o profeta Abacuque estava esperando. Sua esperança era que Deus enviasse o seu povo a um reavivamento, julgasse os líderes perversos e estabelecesse justiça na terra. Porém, Deus já havia entendido que a sua misericórdia havia sido estendida por muito mais tempo do que necessário. E ele enviou vários profetas para alertarem o povo, mas eles não deram ouvidos. Mark Lloyd Jones, comentando esse texto, diz assim: Abacuque, já perplexo ante o fato de Deus haver permitido a iniquidade de sua própria nação, agora é informado de que Deus pretende levantar um povo completamente pagão e ímpio para conquistar a terra e punir o seu povo. Deus já havia enviado ali calamidades naturais, como secas, pragas, entre outras coisas. Deus havia dado ao povo algumas derrotas militares, mas o povo não se abalou. E ao invés de eles se arrependerem, eles endureceram o seu coração ainda mais. E o que eles fizeram? Buscaram auxílio em outros deuses, nas nações ao redor. Os judeus, eles tentaram a longanimidade do Senhor por tempo suficiente. E então chegou a hora de Deus agir. Nenhum pecado contra Deus fica impune, irmãos. E normalmente Deus envia alertas. Via de regra, esses alertas são ignorados pelos que estão praticando iniquidade. E quando eles são punidos, dizem assim: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus fez isso comigo? Agora veja, qual é o objetivo de Deus punir o seu povo? Qual é o objetivo da disciplina do Senhor? O fim último da disciplina é o nosso bem. É corrigir e trazer de volta aquele que se desviou, porque Deus nos ama e Ele quer o nosso melhor, mesmo que naquele momento nós não acreditemos que aquilo ali é para o nosso bem. Hebreus, capítulo de número 12, versos 5 a 7, diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Vejam como a Bíblia é didática. E há 3 tipos de resposta na disciplina: aqueles que rejeitam, que ignoram a disciplina, aqueles que melhoram por um tempo, mas depois voltam a praticar tudo aquilo que faziam antes, e aqueles que se arrependem verdadeiramente e passam por esse momento aumentando a sua confiança e crescendo em Deus. Pergunta: qual desses 3 você se enquadra?
Você está usando a vida cristã, o estudo bíblico, a oração, a frequência na igreja, a comunhão do povo, os sacramentos, a pregação do Evangelho, para conhecer mais a Deus e servi-lo, ou de alguma maneira colocar Deus contra a parede? Nós precisamos nos aproximar do Senhor nos momentos difíceis, irmãos. Mas veja, Deus não é um realizador de desejos. Muito cuidado, para você não se achegar até Ele, mais próximo dEle, condicionando o seu amor a Ele resolver o seu problema, do jeito que você acha que Ele tem que resolver o seu problema. O que faz salvaguardar o nosso coração da soberania divina é saber que tudo que Ele faz visando um fim proveitoso. Ele é soberano, mas Ele não é o autor do mal. Ele não é um Deus cruel, o criador do mal, mas Ele é um Deus que usa de muitos meios, até mesmo meios que nós não imaginamos, para promover um fim proveitoso em nossa vida e cumprir os seus propósitos. Isso nos leva à última parte do nosso texto, e a nossa terceira e última afirmação. Deus usa as nossas tragédias para cumprir os seus planos redentivos. O que está acontecendo aqui com o povo de Judá, no livro de Abacuque, é extremamente triste, mas não é de todo ruim. O povo está sangrando, e eles vão padecer no cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos. Não são 2 dias, não são 70 dias, são 70 anos. Mas veja, Deus está cumprindo a promessa que Ele havia feito caso Ele adorassem a outros ídolos. O profeta esperava que Deus fosse ali estender misericórdia, não punindo o povo. Mas Deus está estendendo misericórdia, mesmo disciplinando o povo. Tente imaginar o prejuízo que estava acontecendo. O templo da adoração seria destruído, onde o Senhor ficava. As casas seriam destruídas. O povo seria levado cativo. Os muros seriam derrubados. Não restaria mais nada. Pergunta: haveria Deus perdido a batalha para os caldeus? Ele seria levado com o seu povo cativo? Vejam como o quadro piora no verso de número 10 e verso 11. Observe na sua Bíblia. Zombam dos reis e príncipes, são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Estaria Deus sendo infiel ao seu próprio povo, entregando eles aos caldeus? Claro que não. Ele está cumprindo o que Ele falou que faria com seu povo caso eles adorassem outros ídolos. E o seu pacto envolvia ali bênçãos e ao mesmo tempo maldições. E acima de tudo, que Ele cuidaria do seu povo para o bem deles, mesmo que eles tivessem que ir presos e isso doesse. E essas notícias são devastadoras, assustadoras, mas elas apontam para uma boa notícia. Parece ali que o nome de Deus e do seu povo está sendo desonrado nesses versos. Parece que Deus perdeu a batalha. Em alguma medida, os caldeus triunfaram nesse processo. Parece que o nome de Deus está sendo jogado na lama pelo Deus que Ele mesmo denomina como a força dos babilônios, no verso número 11. Mas é ao contrário. Deus está aqui se desvencilhando o seu nome de todo aquele povo desobediente e adorador de ídolos. Ele está desvencilhando o seu nome daquelas pessoas que não amam de verdade, mas mesmo assim dizem ser o seu povo. Deus está nos mostrando que há disposição da parte dele, e que nesse momento aqui que o povo iria passar, Ele está pronto.
mas que mesmo depois de passar vergonha, dores e exclusões no lugar do seu povo, por amor deles, ele se colocaria à disposição para fazer isso. Pergunta: isso te soa familiar? Será que algum dia no futuro Deus estaria disposto a sofrer exclusão e sangrar em lugar do seu povo? Será que Deus teria condições de vencer sozinho as coisas quando parece que tudo se perdeu? Quando parece que nenhum dos seus seguidores são capazes de ajudá-lo? Isso te soa familiar? É o Senhor que está por trás desse plano, irmãos. Assim como era o Senhor que estava por trás do plano quando Jerusalém foi destruída em Roma em 70 depois de Cristo. Foi o Senhor que estava por trás dos planos quando Cristo Jesus foi morto na cruz do Calvário. Quando Deus, de uma vez por todas, decidiu levar sobre si a maldição do seu povo. Seu povo idólatra, seu povo rebelde. Ele se deu em si mesmo, a si mesmo, para morrer em nosso lugar. O Senhor está fazendo aqui o seu povo sangrar, mas isso é para o seu próprio bem. Nós sempre estamos seguros do jeito que Ele quer que nós estejamos, quer seja num culto público, num domingo à noite, ou até mesmo encarcerado numa prisão. Nós estamos seguros se Deus estiver conosco. Na nossa perspectiva limitada, nós enxergamos apenas aquilo que os nossos olhos podem ver, mas o nosso Deus está vendo o fim desde o começo. Ele sabe que o plano é bom e resultará para o nosso bem. E assim como a derrota do povo foi pela mão do Senhor e não dos caldeus, a cruz, em última instância, foi um ato de Deus e não dos romanos, não dos fariseus, porque Deus sabe o que faz. Caminhando para a conclusão, uma das coisas que esses ilusionistas fazem é usar os seus atos para direcionar a sua atenção. Eles chamam a sua atenção aqui, enquanto eles fazem outra coisa ali. E essa história aqui é mais ou menos isso. Eu acho que eu fiz um pouco disso com vocês. O foco da história de Mount Cor, que eu contei, foi tão enfatizada no tigre, no que ele fez, que a sua atenção ficou apenas no tigre, mas deveria estar em outro lugar, no ilusionista Roy. No dia que o tigre branco atacou e pegou aquele homem pelo pescoço e o fez sangrar, algo se passou logo em seguida. Enquanto ele estava ali sendo socorrido, à beira da morte, no hospital, Roy, com muita dificuldade, conseguiu falar algumas palavras. E as palavras que saíram da boca dele foram as seguintes: não machuquem o tigre. Ele não teve muito tempo para falar, rapidamente entraram com ele na sala de cirurgia, mas meses depois, se recuperando, ele esclareceu o que aconteceu naquele dia. Não era um ataque, era um resgate. Ele foi entrevistado e ele disse que os fatos foram assim. Ele teve um derrame cerebral durante o show e começou a cair. E o tigre, Mount Cor, percebendo ali que algo ruim se passava com seu amigo que por muitos anos fez show com ele, ele fez o que um tigre faria para proteger os seus. Ele o pegou pelo pescoço e o levou para longe. Que é o que um tigre faria com um dos seus filhotes. Mas veja, a pele humana é muito mais frágil do que a pele de um tigre. Então foi suficiente para fazê-lo sangrar. Mas Roy continuou. O sangramento do pescoço aliviou a pressão arterial de tal maneira que o derrame não foi fatal. Houve sofrimento, houve sangue, mas em última instância não houve morte. Porque não era um ataque,
era um resgate. Quando Deus nos faz sangrar, se nós somos o seu povo, se somos escolhidos dele, nunca é um ataque, mas é um resgate. Naqueles dias que parece que o Senhor é contra você, como pareceu que ele estava indo contra o povo de Judá, naquelas noites de orações solitárias, nunca é um ataque, mas é um resgate. E talvez assim como o povo de Judá, o Senhor esteja te fazendo sangrar. Nós não sabemos o motivo, mas certamente, se Ele te fez sangrar, é para te livrar de você mesmo. Deus fez o seu próprio Filho sangrar na cruz do Calvário, onde Ele foi morto diante de judeus e romanos. Muitos não tinham ideia do que se passava ali. Muitos achavam que os planos de Deus haviam sido frustrados por um povo mais poderoso que o seu. Mas era um resgate. Um resgate que o Rei de todas as coisas fez em nosso favor. Porque na cruz do Calvário, quando a luz da esperança se apagou, com o povo sendo levado cativo, o Rei dos Reis seria muito propício achar que tudo tinha acabado. Deus veio ao mundo e nós o matamos. Mas você acha que acabou? Porque mesmo quando parece que os inimigos do Senhor triunfaram, o Senhor tem um plano. E na cruz do Calvário, a luz do mundo que parecia ter sido apagada confundiu muitas pessoas. Não era um ataque, sempre foi um resgate, para que hoje todos nós pudéssemos encontrar a vida nele. E mesmo o profeta e o povo que haviam adotado a idolatria vão perceber isso quando Deus vai em direção ao seu povo para puni-los, para discipliná-los. Nunca é um ataque, mas um resgate. Talvez você precise ser resgatado ainda hoje. Vamos orar? Falar com o Senhor.